boa noite, meus queridos internautas. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, boa noite. Muita gratidão no coração por tudo o que nós temos visto e ouvido. Boa noite, Deus abençoe a todos, meus queridos seguidores internautas, meus seguidores do YouTube, do Instagram, meus seguidores do Facebook, do TikTok. Quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, têm me seguido. E hoje eu tirei para fazer duas lives. Eu fiz uma de manhã e eu estou fazendo essa agora à noite, né? A gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Gratidão pelo carinho, pelo cuidado que Deus tem tido conosco, nossa família. Isso é motivo de gratidão pelo contexto de vida que nós vivemos hoje, um contexto de vida muito complicado, muito problemático, e nós devemos estar sempre agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor. E vocês, meus queridos e amados internautas, que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, não se aliançaram com Jesus, façam uma aliança, porque Jesus, ele tem planos magníficos para a vida de vocês. Em Jeremias 29:11, ele nos fala: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor, que é o futuro de estarmos na presença do Senhor. Como é que vocês têm passado? Eu acredito que vocês têm passado bem, né? Eu também, graças a Deus, eu tive uma semana bem produtiva, que foi trabalhando para o Senhor, na minha pequenez, né? Na minha pequena força, ajudando um ao outro, né? Eu não posso ajudar muito, eu trabalho com missão integral, mas eu não tenho esses recursos todos, mas eu não tenho recursos na realidade. Criei aquele canal Caminho da Fé, e lá no YouTube, se você puder ir lá, se inscrever, deixar lá, compartilhar, comentar, dar o seu like, ativar o sininho, porque eu estou querendo futuramente monetizar o canal para estar assim a gente fazendo a missão integral com obra social. A minha última foi ali em Capuí, no lixão lá de Capuí, que eu fiz a sopa solidária para todos os catadores de lixo e também suas famílias. Então ali a gente teve um trabalho com muitas dificuldades, mas nós fizemos ali o trabalho. Hoje eu quero estar meditando com você através do meu esboço, confirmação da promessa de Deus. A gente vai falar um pouco da chamada de Abraão, né? Porque é muito importante a gente saber a chamada de Abraão, porque isso vai nos edificando na fé, vai nos dando mais motivo de estar na presença de Deus. Ali também nós vamos estar vendo sobre o que é teofania, né? Que é quando Deus
quando a teofania é uma manifestação visível do próprio Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão teve esse privilégio de ver a manifestação de Deus, né? No Antigo Testamento, a palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e fenia, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teve esse privilégio, né? Já por muitas experiências penosas na sua vida. Quando Deus fez a chamada de Abraão, o Senhor, ele fez depois da morte de Tera. Tera era o pai de Abraão. Quando o pai de Abraão saiu ali da Mesopotâmia e foi peregrinar pelas terras. Já era um plano de Deus, um propósito de Deus na vida daquele homem. E Deus, ele, quando guardou o pai de Abraão, porque Deus, ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus que respeita a família, os princípios bíblicos, a hierarquia familiar, até porque foi o primeiro ministério que Deus criou, a família, né? E ali, quando Tera, o pai de Abraão, morreu, Deus chamou chamou Abraão, que no entanto não era, o nome dele não era nem Abraão, era Abrão. E Deus falou para ele sair da sua terra e da sua parentela. Então, Abraão deixa a sua terra natal, separa-se de parentes chegados e ele teve que cortar de vez o cordão umbilical. E eu quero aqui dar um alerta, porque quando Deus nos chama, seja a chamada para a salvação, como eu fui chamada aos 9 anos de idade, quando eu estava ali no colégio de freira. Eu já contei essa experiência, tá aí na grade do meu TikTok, e eu tive essa experiência. Então Deus me chamou, é uma experiência individual, a experiência para a salvação. Lá no livro de Coríntios, quando a gente vai tomar a Santa Ceia, Paulo por Deus, e se o homem a si mesmo antes que tome a Santa Ceia, né? E ali Paulo deixou escrito, porque ali ele está dizendo a nossa responsabilidade individual em relação à salvação. Porque, queridos irmãos, amigos, internautas, meus seguidores, a salvação é individual, ela é intransferível, é pessoal. Só vamos ser salvos através do Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente dizer outra mensagem. A mensagem exatamente é essa. A nossa salvação vem pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador, certo? Agora, a chamada espiritual, a chamada ministerial é outra coisa. O Senhor chamou Abraão, não chamou Ló. Então, Abraão, na sua peregrinação, ele, além de se separar da família, presencia coisas para libertar o sobrinho Ló. Então a gente não sabe na realidade o que aconteceu ali naquele contexto. A gente só vai dar aqui
Alguns exemplos, eu não sei se foi Ló que se ofereceu para ir com o pai. Ló já era casado, ele tinha filha, 2 filhas, né? Vamos conjecturar aqui. Ele tinha uma ligação muito forte com Abraão e a família, por conta que, se eu não me engano, ele perdeu os pais. Ou também não sei se foi Abraão que chamou ele para a peregrinação. Fato é que o Senhor só tinha compromisso com Abraão, não tinha compromisso com Ló. Então, quando Deus nos chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele se responsabiliza. Então, Ele se responsabiliza com aquele que Ele chama. Ele não se responsabiliza com aquele que não foi chamado por Ele. Então, o que acontece aqui, o que aconteceu, houve problemas na peregrinação de Abraão, porque Abraão saiu peregrinando, né? É um exemplo da nossa peregrinação. Agora sim, se você foi chamado para o ministério, né, ou para ser um missionário ou missionária, né, obviamente que a família vai com você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, é lógico, é claro. Mas levar outras pessoas, não. É tanto que ele teve problema na peregrinação, porque Abraão começou a crescer, né? Os gado, a riqueza dele, porque Deus só tinha compromisso com Abraão. Então Ló foi e respingou as bênçãos de Abraão para Ló. Respingou. Como assim? Porque ele também foi abençoado. Só que tinha 2 pessoas, sobretudo a riqueza de Abraão, que era grande, e houve ali conflito entre os empregados de Abraão e Ló. Então, o que aconteceu? Tiveram que se apartar, né? Abraão deu a liberdade ao sobrinho. Se à esquerda tu tomares, a direita. Então, um alerta, e você não escolha as coisas que você vê, porque tudo isso aqui é uma matrix. Essa vida aqui vai se findar. A vida espiritual, ela é mais real do que esta vida. E Ló escolheu o quê? As campinas de Sodoma e Gomorra. Ele não tinha a visão do céu, ele não tinha a visão do eterno, porque ele não foi chamado. Quem foi chamado foi Abraão. Então ele foi e teve aquela separação por causa de briga entre os funcionários, né? E depois o que ocorreu? Ele lá em Sodoma e Gomorra, outros reis perversos, ele estava e levou todo mundo preso, e chegou aos ouvidos de Abraão, e Abraão foi lá defender a Ló e voltar a filha e a esposa, e Ló voltou para Sodoma e Gomorra, né? Então, na peregrinação de Abraão, ele viu os conflitos entre empregados, guerra contra reis violentos, e para libertar o seu sobrinho Ló com sua família, filho Ismael e a sua mãe. Situação desnecessária. Eu gostaria que os queridos abrissem suas Bíblias em Hebreus 11, é o Novo Testamento, Hebreus 11. O livro de Hebreus 11.
17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado sim aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo ele dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para dar dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele recobrou. Então o que aconteceu? Deus provou Abraão através da promessa que ele fez. Vamos ver aqui ainda Gênesis 15, o livro de Gênesis 15. Gênesis 15, do 1 a 18. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, foi em visão, viu? Não foi em sonho. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aqui Deus já mostra a Abraão que Abraão tinha o melhor de tudo que nós podemos ter. O que é missionário? É ter Deus como galardão. É o nosso maior e melhor galardão. Então Abraão disse, Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então Abraão aqui mostrou a Deus que realmente Deus começa a reanimar a Abraão na sua jornada da peregrinação. Ele disse, o que é que o Senhor tem para me dar? Porque eu tenho um servo que é fiel meu, o Damasceno Eliezer, porque eu já estou quase sendo um centenário. Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis um que nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então aquele serviçal dele, o Damasceno Eliezer, era uma pessoa de extrema confiança de Abraão e de estima, né, que viu nascendo ali. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. Então Deus já fez aqui uma grande e poderosa promessa para Abraão. Olha, mandou Abraão sair da tenda e mandou ele olhar as estrelas do céu. E se ele pudesse contar as estrelas do céu, assim ia ser toda a sua semente. Desculpa. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar-te a ti esta terra para herdares. Então Deus me deu um estaminho ali, por favor, Gabi. E eu estou com a rinite alérgica. Então Deus, ele falou para Abraão, 2 estaminhos, por favor. Então Deus falou para Abraão que ia tirar ele da terra dele, tirou de Ur dos Caldeus, e para dar toda aquela terra que ele ia herdar, e o herdeiro dele
ia ser Isaque. Abraão andava desconsolado, mas Deus... Obrigado, Deus te abençoe e te guarde e te faça feliz. Mas Deus consolou Abraão, Deus renovou as promessas de Abraão e foi uma promessa linda. E é isso que eu quero dizer aos meus queridos internautas: coisa boa é servir ao Senhor. Não existe coisa melhor, né? E Abraão teve o prazer de ver a teofania, que foi Deus descendo do céu e vindo falar para um homem mortal. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todas estes, e partiu-lhe pelo meio, e por cada parte dele em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxutava. E pondo-se o sol, profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas, deserto, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servilhão, afligilhão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com fazendas. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus, quando Abraão pediu que ele confirmasse aquelas bênçãos a ele, então Deus pediu um sacrifício, porque naquela época do Velho Testamento tinha os sacrifícios que as pessoas faziam. Hoje nós não precisamos mais, porque temos o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, e ao 3º dia ressuscitou, e depois foi assunto ao céu, e um dia vai nos buscar para levar um povo santo, zeloso de boas obras. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Deus falou através daquela oferta que Abraão deu. Deus falou para Abraão, dando-lhe um sono, e Deus disse: sua descendência será grande, e ainda revelou o futuro que ia acontecer quando o povo de Israel ia ser escravo 400 anos lá no Egito. Mas o Senhor disse que ia julgar aquele povo, que eles iam escravizar a semente de Abraão, porque as medidas dos amorreus estavam o cálice cheio. Então, nós podemos ver aqui como Deus operou e confirmou a promessa dele para Abraão. E na peregrinação, Abraão caminhou quilômetros, despedindo-se de casa a Ismael e sua mãe, porque aí foi outra problemática, que Abraão não teve paciência, nem Sara,
porque Deus disse que ia dar uma descendência. Apesar dele ser quase centenário, o que foi que Sara fez? Ofereceu a Abraão, seu esposo, a Agar, sua serviçal, para ali ele gerar um filho, e foi o filho Ismael, que ainda hoje tem um problema gravíssimo, que é o povo muçulmano, que odeia os israelitas e também odeia todas as outras religiões. Então, por quê? Porque Sara passou na frente da promessa de Deus e Abraão não se posicionou. Então, aqui traz uma lição que a gente não pode dar um jeitinho naquilo que Deus está operando. Se você tem promessa de Deus, descanse que Deus vai cumprir. Não adianta tentar ajudar a Deus, porque nunca dá certo quando a gente vai ajudar a Deus. Nunca dá certo. Nós vemos também que aqui em Gênesis 18, vamos ver, onde, se eu não me engano, acontece a teofania, que é quando Deus desce para falar com o homem. 18, deixa eu ver a referência, 18, 9 a 15. Abra sua Bíblia, eu estou no livro de Gênesis, certo? 9 a 15. E disse-lhe, pronto, vamos ver do início para vocês entenderem, para nós entender. Gênesis 18. No epígrafo tem aparição de 3 anjos a Abraão. Veja que coisa gloriosa quando a gente faz uma aliança com Deus, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós participamos, queridos, sabe de quê? Do sobrenatural de Deus. Existe sim, a gente é visitado por anjos, o próprio Deus fala conosco através de sonho, o nosso Deus fala conosco através da palavra de Deus. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Aqui se dá essa palavra que eu falei, a teofania. E o que é a teofania? Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus. No Antigo Testamento, a palavra teofania tem origem da combinação de 2 palavras gregas, theos, que é Deus, né? E fania, que significa mostrar, teofania, Deus se mostrou ao homem, ou se manifestou ao homem. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus ao homem. E levantou os olhos e olhou, eis 3 varão, estava em pé junto a ele. E esses 3 varões simbolizam Pai, Filho e Espírito Santo, ou Jesus, Deus, um anjo, né? Porque a gente vai entender aqui melhor. E disse, e vendo-os, Abraão vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. Vê que coisa tremenda. Quando Abraão já era meio-dia, o sol estava causticante. E Abraão, dentro da tenda, quando viu a figura daqueles 3 varão, imagina, realiza comigo, a figura daqueles 3 varão. Quando Abraão viu, saiu da tenda e foi ao encontro deles e se prostrou.
Ó, queridos irmãos, amigos internautas, queria eu ter essa visão gloriosa. Aí no versos 3, disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Então ele disse, não passe de passagem, se eu encontrei misericórdia, pare aqui na minha tenda. Mas o Senhor, ele tinha ido ao encontro de Abraão, ele queria falar com Abraão, né? No verso 5 diz, 4, traz agora um pouco de água, lava os vossos pés e recostai-vos debaixo da árvore. Então era costume cultural daquela época, por isso que na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Lembra? Então ele convidou para eles virem para debaixo de uma árvore frondosa, botou a almofada, encosto, e ele se propôs buscar ali água para lavar os pés daqueles 3 varões. E trarei um bocado de pão para que fortaleceis o vosso coração. Depois passareis adiante. Portanto, por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faz como tens dito. Mas o Senhor, ele recebeu toda aquela oferta que Abraão estava fazendo, mas assim, a gente vai ver ao longo da leitura que eles não comeram. Era uma oferta, aceitaram como oferta, porque ali estava acontecendo o quê? A teofania, Deus ali se manifestando para o homem. Bom, aí vamos continuar. No versículo 6. E Abraão, que ainda não tinha mudado o nome, era Abrão, apressou-se em ir ter com Sara, que era Sarai, sua mulher, a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faz bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Tenra era porque era novinha, certo? E boa, ele só pegou das coisas boas. E deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado e pôs diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeu. Não diz comeram. E comeu. Aqui está no singular. E disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? Mas antes veja que Abraão pegou o melhor para Deus. Abraão pegou o melhor, o melhor bezerro das suas crias, pegou manteiga, pegou leite, pegou o que? Mandou Sara fazer pão, fazer bolo, e levou para lá e comeu. Cadê? E comeram. Comeram, está no plural, perdão. Está no plural, comeram. Eles comeram. Perdão. E disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ele aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, né? E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara. E era Abraão e Sara, já velho e adiantado em idade,
já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Então, Sara, Abrão, que ainda não tinha mudado o nome, porque ele vai se aliançar com Deus, e Sarai eram quase centenários. E Sara não tinha mais os costumes das mulheres, que é o ciclo menstrual. Ela era menopausada. Mas Deus ali falou que Sara, daqui a aquele tempo, ia ter um filho. Vamos ver o que aconteceu. Assim, no 12, assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já velha? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sarai terá um filho. E Sarai negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque você riu. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para as bandas de Sodoma, e Abrão ia com eles, acompanhados. Então, o que aconteceu? A promessa foi lançada, foi feita para Abraão e Sara, né? E ali o Senhor disse a eles que eles iam ter, sim, um fruto, um filho. Então, o que aconteceu? Aquele riso de Sara não foi um riso assim de incredulidade, assim, mas riu, mas era uma mulher de fé, né? E às vezes a gente tropeça, mas temia verdadeiramente a Deus. Ele deu oportunidade para termos grandes afirmações, porque Deus, ele na mesma hora falou para Abraão e Sara, né? Que vai mudar lá na frente quando eles se aliançarem com Deus, porque antes era Abrão e antes era Sarai. E ele falou para o casal: haveria alguma coisa impossível para Deus? Então, ali no meio daquela teofania que Abraão estava provando, o próprio Deus ali, o autor da vida, o autor que criou todo o universo, ele estava dizendo: existe alguma coisa difícil que eu não posso fazer? Assim, nesta noite, nesta live, eu vou perguntar para nós, para mim e para você: existe, meu queridos internauta, alguma coisa difícil para que Deus não faça na sua e na minha vida? Na sua e na vida da minha família? Qual é o problema que você está passando? É um problema difícil? Faça que nem Abraão fez. Tenha uma aliança com Deus, que você vai ver grandes coisas que Deus, ele tem para nós. Certo? Ainda diz aqui: aí nesse longo da caminhada, né? Abraão, como eu falei, Ismael nasce, aí nasce também Isaque, a promessa é concluída, é prometida a promessa, é cumprida que Deus fez, e nesse interino houve problema ali, e ele teve que despedir Ismael e sua mãe, porque Isaque corria risco de vida,
mas a promessa foi feita, foi concluída, porque o que Deus promete, Ele cumpre. É como eu disse, Deus ele só tem compromisso com aqueles que Ele chama, com aqueles que são aliançados com Ele, com aqueles que entregam totalmente sua vida. E aqui Abraão, ele foi provado. Agora eis a despertar uma experiência de fogo, que prevê a morte e queima em holocausto do seu filho único, legítimo, muito amado, filho da promessa, cuja vida submissa constitui lindo e admirável paralelismo com o unigênito Filho de Deus. Então, quando Isaac já estava desmamado, já estava grande, Deus agora pediu a Abraão o seu filho como holocausto, como sacrifício. A aprovação era de Deus, porque naquilo que a gente fala, nós somos provados. A gente viu na leitura anterior, quando Deus disse a Abraão, Deus animando Abraão, eu sou teu grandíssimo galardão. Galardão significa presente. Meus queridos irmãos, meus queridos internautas, não tem coisa melhor nem nesta vida, nem na vida do povil, no futuro, na outra vida, que termos Deus como nosso presente, o nosso tudo. E quando Abraão se prostrou diante de Deus, dizendo que amava, e Deus agora vai provar a fé de Abraão, porque a prova vem de Deus, pois Deus pôs Abraão na prova. Tem aqui uma frase de C.H. Mackintosh, escreveu acertadamente que existem várias formas de provação, porém o seu caráter mais elevado é aquela que vem diretamente das mãos de Deus, quando Ele põe o ente querido na fornalha do fogo para provar a nossa realidade da sua fé. O servo provado se apresenta inexcusavelmente depois, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu vou perguntar aqui aos meus queridos internautas que estão comigo, qual foi a prova de Abraão? A prova de Abraão foi quando Deus falou com Abraão, porque Abraão tinha uma intimidade com Deus. Quando Deus falou para Abraão, me deu o seu filho. Como é a história, me deu o seu filho. Então, ele preparou Isaac, ele já vinha criando os filhos dele nos caminhos do Senhor. Então Isaac via o exemplo de seu pai na intimidade com Deus. Abraão não disse a Sara que ia levar o menino para o holocausto para Deus. Ele preparou o menino, ele preparou os seus funcionários para esta peregrinação. A provação requeria um filho amado. Toma o teu filho, a quem amas. Deus queria ver o que estava no coração de Abraão. E o que é que está no seu coração e no meu coração? Hoje, neste mundo materialista que a gente vive,
né? Um mundo muito materialista. Tem pessoas que tá no coração é carro, é mansão, é riqueza, é o seu corpo, idolatra o seu corpo. O que é que está no meu e no seu coração? Aí vamos ver. Deus toca direto no fundo do coração do seu amigo Abraão. Porque Abraão era chamado amigo de Deus. Vamos ver em Tiago 2, 23. O que está no meu e no seu coração. Tiago é no Novo Testamento, tá certo? Tiago Glória a Deus. Pode interagir comigo, viu, meus queridos? Cadê o livro de Tiago? Saiu correndo, foi? Cadê você, Tiago? Aqui. Glória a Deus. Tiago 2:23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão era chamado amigo de Deus, e ele foi na principal e pior prova da sua peregrinação e da sua jornada, né? Que foi aqui nós lemos. Que bela semelhança entre o que o próprio Deus faria mais tarde em nosso benefício. Ele nos deu o seu Filho amado que se comprazia. Então aqui eu acredito na minha pequenez, que eu sou falha, que Deus, quando diz no texto áureo da Bíblia, qual é o versículo texto áureo, o texto-chave, o texto central? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Deus deu o seu Filho para morrer morte de cruz, para nos salvar, porque teve um homem que entregou, um homem comedor, como diz aqui no Nordeste, de feijão e farinha, que foi Abraão, entregou o seu filho como holocausto, porque amava a Deus. Então Deus, olhando da terra, do céu para a terra, não viu um justo sequer, mas ele lembrou de Abraão lá atrás, quando ele pediu o seu filho ao seu filho Abraão, Isaque, o filho da promessa, e Abraão se disponibilizou de passar por esta prova sem questionar a Deus, porque tem a Deus como supremo na sua vida. E é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus, a gente tem que amar sobre família, sobre filho, sobre marido, esposa, sobre riqueza, sobre bem, sobre nós mesmos.
E Abraão demonstrou isso. Abraão demonstrou isso com riquezas de detalhe e mostrou isso, que tem homens ainda fidedignos a Deus. Apesar que nós estamos vivendo nesta confusão generalizada aqui religiosa, onde tem muitos falsos profetas, até adolescentes, né? Que o povo bota aí, eu não vou usar minhas redes sociais para estar incomodando os ouvidos dos meus seguidores com isso. Muitos falsos pastores pedindo dinheiro, fazendo isso, muitas falsas profetisas. Não, mas ainda existe homens e mulheres, são poucos, mas que ama a Deus sobre todas as coisas. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando estivermos lá no céu, naquela festa das bodas que diz lá em Apocalipse, naquela grande mesa, e o próprio Deus apresentar a Abraão. Abraão, vem cá, meu amigo. Esse é meu amigo Abraão, que não negou o seu filho a mim. E então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aqui, continuando, a semelhança, né, que a gente viu de Abraão quando foi entregar o seu filho a Deus, e de Deus quando entregou o filho dele para a humanidade. Estaríamos prontos a sacrificar numa entrega total e restrita a Deus tudo que amamos e queremos bem. Aí a pergunta que não quer calar: você entregaria sua vida, seus bens? Eu não estou dizendo entregar para a religião, igreja, não é isso não. Entregaria? Aí muitos vão me dizer: missionária, eu não entregaria. O melhor bem que nós temos, meus queridos internautas, sabe qual é? E é esse que o Senhor quer: a nossa vida. Muitas pessoas fazem tanta questão de tanta coisa aqui dessa terra, sabe? Quando morre, não leva nada, fica tudo aí para ser destroçado na mão de um e de outro. Temos N exemplos. É mentira minha ou é verdade? Temos N exemplos, né? E a questão é essa: você entregaria sua vida por amor a Deus, por amor a Jesus, crendo em todas as sagradas escrituras, que está se cumprindo tudo? Essa é a pergunta. Se tira aqui pelas redes sociais. Como minha rede social é lenta, sabe por quê? Porque eu não falo besterol, eu não peço dinheiro, eu não prometo que não cumpro, não falo aqui pornografias. Então esse tipo de assunto que eu estou falando não interessa a muitos não. Entendeu? Agora vamos continuar. A aprovação indicava um lugar especial. O Senhor chamou a Abraão, e Abraão já tinha feito a aliança com Deus depois da teofania, né? Abraão já tinha feito a aliança, mudou o nome de Abrão para Abraão, e o Senhor disse: eu vou dar o endereço. E vai-te à terra de Moriá,
cerca de 80 quilômetros teria que ser percorridos por Abraão, Isaque e comitiva. Então, o monte de Moriá, o Senhor deu o endereço, ia ser lá o sacrifício. 80 quilômetros desde a tenda de Abraão até o monte de Moriá para passar pela prova e ser aprovado, porque Deus queria saber o que estava no coração de Abraão. O que realmente estava no coração de Abraão. Hoje Deus, Ele está perguntando para mim e para você o que é que está no nosso coração, certo? Então, 80 quilômetros teria que ser percorrido por Abraão, Isaque e comitiva. Não seria um lugar comum, e sim muito especial, pois num daqueles montes ou colinas de Moriá, o mostrado por Jeová, mais tarde seria construído o templo com o altar dos sacrifícios. E 2 Crônicas 3:1. Então não foi em qualquer lugar que Deus chamou a Abraão para provar a sua fé. 2 Crônicas, vamos ver. Pegue sua Bíblia. Em 2 Crônicas 3:1. E começou Salomão e edificou a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha lhe mostrado. Foi este mesmo monte que o Senhor chamou Abraão para sacrificar o seu filho, no Monte Moriá. Também naquela terra, no Calvário, efetuou-se o único perfeito e eterno sacrifício pelos nossos pecados. Está em Hebreus 10:12. Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Neste mesmo lugar foi sacrificado o Senhor Jesus Cristo para morrer morte de cruz para nos salvar. Não entrará no céu se não for através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta argumentar que a gente pode ser salvo por outras coisas. Não, só por Jesus. Também depois que ele vai sacrificar a Isaque, de longe, mas
partiu e Isaac, sua comitiva, e ele não falou nada, ele só tinha confiança que Deus iria fazer coisa grande com ele ali. O que falou o seu servo? Porque não são permitidos irem até o sacrifício. Ficariam chocados ao ver ao pai sacrificar ou tentaria impedi-lo. Importa que Abraão encarava o seu sacrifício como um ato de adoração ao Senhor, havendo adorado, não perdeu sua esperança, mas divinas promessas voltaremos. Então, quando Abraão chegou no pé do monte, disse aos seus serviçais: ficai aqui, que nós vamos lá em cima prestar o nosso sacrifício, mas nós voltaremos. Ele não disse eu voltarei, ele disse nós voltaremos. Nós voltaremos. Então isso é uma atitude de fé, de confiança, que Deus ele iria fazer grandes coisas na vida dele e na vida do filho dele. O que era que se usava no holocausto? O sacrifício em holocausto, importante consumir a vítima pelo fogo na lareira do altar, que exigia, além da vítima, lenha. Jesus carregou em seus ombros o pesado lenho, fogo provado da ira divina, cutelo, instrumento cortante, meio curvo, próprio para imolar. Então, quando ele sobe para o holocausto, lá no Monte Moriá, então ele levou o cutelo, então ele levou a lenha, e o filho dele, Isaac, disse: nós já temos tudo, meu pai, mas falta aqui o holocausto, o cordeiro para o holocausto. Então, o que ambos disseram? Isaac perguntou pelo essencial: onde está o cordeiro para o holocausto? Mas Jesus, o cordeiro de Deus, sabia muito antes que a vítima seria ele próprio. A resposta de Abraão expressa absoluta confiança em Deus da provisão. Deus proverá para si o cordeiro. Então, aqui era uma simbologia da descida de Jesus à terra, quando o verbo se verbalizou, e Jesus ele veio como voluntário para morrer morte de cruz para nos salvar. Aleluia. E eu fico muito triste em ver tantas pessoas ignorar esse tão grande benefício que é a morte de Jesus, né, para nos salvar. Infelizmente, queridos internautas, muitos se arrependerão, mas será muito tarde, quando chegar lá do outro lado e ver a realidade. O substituto providencial. Abraão estava mesmo decidido a obedecer ao seu Senhor. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, né? Não só disposto a ouvir o Senhor e o próprio Filho como um simples eis-me aqui. Aprendemos ainda que Deus está sempre atento, que Deus está sempre agindo, que Deus é sempre digno, que Deus é sempre reconhecido, que Deus é sempre fiel. Então, ali o menino se entregou voluntariamente, deixou o pai o amarrá-lo em cima da lenha. Quando ele ia, né, sacrificar o filho, levantar o cutelo, o menino, o anjo, Deus bradou:
Não faça isso, Abraão. Quer dizer que Deus só queria provar e testar o que estava no coração de Abraão. Eu sei que você me ama. E quando Abraão olhou, tinha um cordeiro embaralhado nos matos, e ele pegou aquele cordeiro e fez o sacrifício ali. Glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje, nessa simples live, que só tem eu e mais 2 companheiros, eu pergunto, eu faço a pergunta que não quer calar. O que está no seu coração? Hoje Deus está perguntando. O que está no meu e no seu coração? Se hoje Deus pedir alguma coisa para você renunciar, não se preocupe não, que Deus não vai pedir filho nem filha para fazer o holocausto não. Mas o que é que está faltando Deus lhe pedir? É simples. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor. Vamos ver onde é que está escrito. Se os irmãos souberem aí alguma internauta, escreva aí. No Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aí, quando você e eu faz isso, aí sabe o que acontece? Entra em conexão Jeremias 29:11. Agora você tem que confiar, você tem que ter fé, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meus queridos internautas, que vai ouvir logo mais no YouTube, que eu vou jogar essa live lá, esse mundo já está em bancarrota. Ninguém mais controla a destruição futura deste mundo. Ninguém mais. Esse mundo não tem nada para nos dar. Você está vendo o que está acontecendo já há muitos anos, diga-se de passagem, famílias sendo destroçadas, amigos, entre aspas, se traindo uns aos outros, ninguém se entendendo mais, a ambição e a angústia humana, a mentira, o engano tomando de conta. E você tem o que esperar neste mundo. O que é que você quer mais esperar neste mundo? Deus, quando tirou Abraão lá de Uz dos Caldeus, primeiro foi o pai dele, Tera. Depois que o pai morre, o Senhor chama Abraão para a peregrinação. E nós somos chamados todos os dias, através da palavra de Deus, quando o Senhor nos chama para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa única salvação é Jesus.
A única salvação é Jesus. Pode quem quiser dizer o que quiser aí, mas a Bíblia, ela está se cumprindo cabalmente. Jesus, ele nos ama, ele nos perdoa todos os nossos pecados e nos guia para a vida eterna. Meus queridos internautas, irmãos, amigos, você que está afastado, você até que é religioso, pensando que sua religiosidade vai lhe salvar. Mas não vai não. Confie nele e encontrará paz e salvação, que só ele pode nos dar. Quem? Jesus. O Senhor quer nos salvar de todo o pecado. 1 Timóteo 1,15 nos diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso foi uma carta que Paulo mandou para o jovem Timóteo. E como eu estava dizendo, você com a sua religiosidade não vai se salvar. Você tem que passar por João 3,3. Um certo religioso, um homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus altas horas da noite. Ele foi disfarçado para que ninguém visse, porque ele era um líder religioso. Ele era, digamos, um teólogo, um líder de grande escalão. E ele chegou para Jesus e perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus disse a ele: é necessário nascer de novo. E ele disse a Jesus: e como eu já velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus deu na lata de Nicodemos. Tá? Disse: eu me admiro você sendo um líder estudioso da palavra, um religioso, e não saber o que é nascer de novo. É nascer no Espírito, na água, me aceitar, nascer de novo. Só herdarão o reino de Deus aqueles que são nascidos de novo. Não adianta. Já estamos em véspera da grande tribulação. Já estamos em véspera da manifestação do anticristo. Já está bem pertinho. Já estamos em véspera da grande perseguição, da grande tribulação. E eu lhe pergunto: o que é que você vai fazer sem Jesus? Porque Abraão, ele decidiu cumprir o que está ali no primeiro mandamento. Os queridos irmãos, quem cumpre o primeiro mandamento tem o efeito dominó, o efeito cadeia. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele cumpre o resto dos mandamentos. Ele cumpre o resto dos mandamentos. Entendeu como é? Jesus nos salva de toda a nossa condenação. Em João 5,24, ele nos diz: eu asseguro que quem ouve a minha voz, minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Quem enviou Jesus? Deus. E não será condenado,
mas já passou da morte para a vida. Essa morte é espiritual. E Jesus, ele disse, eu asseguro a todos que me aceitarem, que crê naquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Deus. Crê em Deus. Jesus, ele disse, crê em Deus, também crê em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E também ele diz, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Queridos, nós teremos duas mortes. A morte física, eu posso agora tombar aqui. E depois da morte física, segue-se ao juízo. Vamos ver. Segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27. Não adianta a gente enfeitar a árvore com mentiras e meias verdades. Isso tudo aqui é efêmero e passageiro. Tinha um certo homem que tinha um celeiro muito grande, isso Jesus falando. Tinha muitas herdades e ele disse, eu vou aumentar o meu celeiro para estocar mais coisas. Eu fico comparando com as pessoas que faz os banquets, pensando que vai se livrar do fim do mundo. Vai não. Lá em Apocalipse diz que eles vão dizer que os montes caiam sobre nós para fugirmos da ira de Deus. E aquele homem muito rico disse, agora descansa minha alma, porque eu tenho muito em depósito. E ele ouviu uma voz do céu e disse, louco, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens em depósito, o que tu tens em depósito, louco? Se tu morreres hoje, tu tens convicção que tens a salvação? E Jesus deu essa parábola. E aqui em Hebreus 9, 27, ele diz, depois da morte, segue-se o juízo. E o Senhor Jesus falou dos dois caminhos. Que está escrito em Mateus 7, 13 e 14. Os dois caminhos. Eu não sei mexer muito nas redes sociais. Eu vejo aí passando, convidar para a live. E eu não sei, porque uma vez eu apertei, era uma pessoa e parece que ela não gostou muito, aí eu não aperto mais. Então, os dois caminhos. Em Mateus 7, certo? 13 e 14. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. A porta estreita, sabe quem é, meus queridos? Jesus. Aí muitos dizem assim, missionária, mas é muito difícil, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Olha, deixa eu te dizer um negócio. Eu já fiz muita capelania hospitalar.
Deixa eu ler logo em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso para o caminho que conduz à perdição. Que caminho que conduz à perdição é essa? É o inferno. Ah, chegou um irmão que eu convido muito ele para a gente fazer uma live. Vou chamar ele. Bem, aí ele diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Convidar rápidos. Deixa eu ver se ele vai querer. Eu às vezes sigo, eu sigo muito os irmãos, todos os internautas que têm poucos views, poucos inscritos, eu convido, eu curto. E sim, continuando. Então, deixa eu ver onde eu me perdi. Vou voltar. Sim, então, vou voltar um pouquinho que eu quero contar aqui uma experiência que eu tive. Aquele homem rico. Jesus perguntou: se te pedirem a tua alma essa noite, o que é que tu tens em depósito, né? Então, em 2005, eu estava numa comunidade, numa favela, fazendo um trabalho evangelístico e social. Era uma semana antes do 7 de setembro. E eu estava evangelizando, eu fazia curativo, que eu também sou enfermeira, e eu passei, tinha uma jovem senhora bonita, formosa, ela tinha um pince no umbigo, muito bonita ela, uma morena muito linda. E eu estava indo para um ponto de pregação. E eu perguntei: você gostaria de ir comigo para a gente ouvir a palavra de Deus? E aí ela estava fumando, aí ela disse assim: não, missionária, não, irmã, deixa para outro dia. Aí então ela não aceitou ir comigo. Mas antes de eu deixar ela lá, eu disse uma palavra: vamos, amanhã pode ser tarde demais. Ela disse: não, deixa outro dia. E aí eu fui para o ponto de pregação e fui processando a pregação ali, coisa e tal. Aí 7 de setembro chegou, eu tinha tido uma visão, eu tinha tido uma experiência espiritual nas vésperas desse 7 de setembro de 2005, que eu via o demônio principado da morte nessa comunidade. Eu vi e outra irmã também viu. E eu saí, chegou o 7 de setembro, eu saí, fui fazer visitas, fui evangelizar. E aí, o que aconteceu? Teve 3 homicídios nessa comunidade.
E um dos homicídios era aquela jovem senhora. E eu corri para socorrer ela, porque, como eu disse, além de ser missionária, eu sou técnica de enfermagem. E cheguei lá, minha filha também é técnica de enfermagem, e ela ficou em pé, e eu fui para o ouvido, ela estava caída, ela foi atingida com um projétil na cabeça, no ouvido esquerdo, que ela tombou, e eu fui falar do amor de Deus para a gente ali entregar a nossa vida, e queridos, não deu tempo. Quando eu cheguei, ela só deu um último suspiro. Eu fiquei muito abalada mesmo, porque ela teve a oportunidade de ter um encontro com o autor da fé, né? E ela não quis, como muitos não querem, né? E só deu onde ela se encontra em 2005. Tem o que anos, né? Então, em Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, queridos irmãos, amigos, internautas, vocês estejam em alerta para a chamada de Deus, para a salvação na sua vida. Não deixe para amanhã. Em Romanos 6:23 nos fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui eu vou estar encerrando nossa humilde e simples live, agradecendo a todos que entraram, que saíram, os que estão comigo, e lembrando que o que Deus promete, Ele cumpre. E lembrando também que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que tenha uma ótima final de semana, que o Senhor ajude vocês a abrir olhos, porque o dia da vinda do Senhor está chegando e ninguém sabe o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, amo vocês. Curta, compartilhe, ative o sininho, me siga nas minhas redes sociais, comentem, porque fazendo assim você estará me ajudando. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos.